Como chamar pra guarda sem tomar passagem, chamar de um jeito estável, tá? Já em domínio do oponente. Bom, primeiro, cara, eu fiz esse vídeo, na verdade, eu tô fazendo esse vídeo porque eu também tenho notado, e eu sempre falo aqui no canal, sobre deficiência em quedas, esse jogo em pé, mas as academias no geral, elas estão muito fracas no sentido de trabalhar algumas coisas, cara. Por exemplo, o próprio fato dos alunos não treinarem, não iniciarem muitas vezes o combate em pé, tira deles a criação desse tempo de reação, sabe? De chamar pra guarda e o cara de cima poder responder de imediato, já passando, por exemplo. Muitas vezes. Além disso, tem coisas que não são tão exploradas. Por exemplo, o cara faz a técnica de chamada pra guarda. Mas um dos exercícios que às vezes eu passo no meu treino, cara, quando eu tô conduzindo o treino, é justamente um específico de tempo de reação de chamada. Pode ser um drill, você pode colocar isso, mas eu coloco um específicozinho. Então, às vezes eu coloco isso até de aquecimento, sabe? Rápido, o cara fala, chama, pum, chama, e o cara de cima tem 3 segundos para passar. Chama, 3 segundos para passar. Isso traz pro cara de baixo, primeiro, um tempo de resposta, um tempo de chamada, que ele precisa estar numa velocidade, ele precisa ser adequado ao comando de voz. Significa que no meu comando, quase que instantaneamente esse cara tem que chamar e o cara de cima que também escuta passar. Traz uma certa imprevisibilidade e faz com que esse cara ele se adeque à chamada, né, de um jeito um pouco mais real a coisa. Um ambiente mais imprevisível, né? Então, eu vejo que esse é um tipo de coisa que não se treina. E aí, o que ocorre normalmente? O cara que começa ali na academia, ele começa a ser exposto muito às técnicas de guarda, principalmente no início, as metodologias têm muito disso, né? As técnicas de guarda, e exploram bastante tempo técnicas de guarda, depois vai para passagem, quedas quase nunca, praticamente nunca em vários lugares, e fica nessa aí. E, enfim, nem vou entrar no mérito de fundamentos, que é exatamente o que eu mais falo aqui sobre fundamentos, nem vou entrar sobre isso. Porém, ok, e chamar para a guarda? Como que eu chamo? Normalmente o que a pessoa auxilia, o professor auxilia? Eu chame para a guarda que você é bom, chame na guarda já bem, chame na guarda dominante, chame já colocando suas pegadas. Nossa, que bacana, né? É a mesma coisa que você falar para um cara que tá triste assim, ó, fica bem. Vai adiantar? Não vai adiantar nada. Não adianta nada. O que eu quero dizer? Se o cara simplesmente te dá uma orientação do que você tem que fazer, de um jeito muito objetivo, chame para a guarda desse jeito e não explica como fazer a construção. Se o aluno ele é iniciante e ele não tem nenhuma clareza de como construir essa posição, o que ele vai fazer? O que ele vai fazer? Ele vai fazer do jeito dele, com o recurso motor que ele tem, vendo os outros fazerem. É assim que normalmente os caras vão aprender no jiu-jitsu hoje. Tá errado? Não. Mas se o professor tá ali, ele tem que orientar. Então, muitas vezes falta isso. Aí o cara chama pra guarda, talvez seja essa a sua situação, você chama pra guarda, chama todo errado, o cara de cima já coloca uma pressão, sacou? Você não consegue colocar aquela guarda que você quer. Por exemplo, se você quiser chamar, se você é bom numa guarda laçada, como é que você vai chamar o cara na guarda laço? Não é, fisicamente é improvável. Não falo que é impossível porque, enfim, impossível não é possível, não dá para afirmar cientificamente, né? Na metodologia científica alguma coisa é impossível, mas é improvável. É improvável isso acontecer. A probabilidade é quase nula, tanto que a gente desconsidera. Mas você vai chamar como? Não vai chamar, Bruno. Sacou? Você tem que primeiro. E isso é uma das coisas que eu falo no meu curso Guarda Blindada. Isso é uma das coisas que eu falo no meu curso. Não como chamar. Mas o que você tem que entender? Você não precisa chamar numa guarda em específico. Você precisa primeiro colocar ali 4 pontos de contato no cara, independente de qual seja, porque isso te dá maior frieza e clareza na hora de chamar um cara pra guarda. E então começar a estabelecer, transitar os 4 pontos de contato para colocar a tua guarda em específico. Então você não fica à mercê de acertar a chamada para cair numa guarda específica. E a chamar tudo torto, tudo, mano. O cara de cima soltou o peso, você já se abre inteiro. Ou você chama meio que já dando a lateral. Ou você chama desesperado pra querer já raspar de uma vez. Você chama já querendo botar numa boa, numa raspagem. Eu vou chamar dando uma tesourinha no cara, sabe? Jogando o cara pra cima.
Isso é fruto de desespero, falta de clareza e falta de treino mesmo, né? Então, o que dá para fazer a respeito disso? Vamos lá. Em 2000 foi 2013, 2013 eu comecei, não, 2013 não, 2009, eu comecei a treinar em 2009, naquela época eu tinha 13 anos, e cara, eu comecei a lutar campeonato assim 3 meses depois que eu comecei. E o segundo campeonato que eu lutei foi logo adulto. Então eu tinha 13 e eu lutei ali com adulto, cara. E eu, cara, não sabia guarda. Eu não sabia nada de guarda. Eu era ruim de guarda. Né? Eu não tinha flexibilidade, não tinha nada. Era gordão, assim, meu gordinho, né? Gordão, 13 anos, gordinho. Não tinha mobilidade. Eu sabia o quê? Fazer força e eu tinha um certo jeito ali para quedas e para passar. Isso era meu jogo. E aí que tá aquele lance, né, cara? Não, tem o cara que se identifica mais com passagem, ou é melhor passando, outro é melhor não sei o quê, por causa do biotipo. Não sou muito dessa ideia, beleza? Que nem eu falei, eu já tenho até um vídeo no canal que fala sobre guarda, como ser um bom passador, um passador implacável, ou um guardeiro muito bom também, né? Impassável. Mas o ponto é, você pode ser bom em tudo. Ok? Só que naquele campeonato, cara, eu fui lá, comecei, vou lutar, primeira luta, consegui quedar o cara, peguei de adulto, pá, e acelerei, né, mano? Aí, mano, botei no 100 kg, fiquei fazendo a força da vida. Gás foi pro saco. E o que eu fiz? Na segunda luta, tive a brilhante ideia de chamar. Por quê? Porque eu não tava conseguindo quedar o cara. O cara era mais forte, adulto já, né, cara? O cara era mais forte, eu fui tentar quedar o cara, não deu. Fui chamar. Irmão, atropelo. Eu chamei tudo errado. O cara já caiu passado, já fiquei desesperado, meu gás já foi embora, já não via mais nada. A única coisa que eu me lembro é que o cara montou em mim, depois eu tentei sair, aí ele voltou para 100 quilos, e foi assim a luta inteira. Ele só não me pegou. Mas assim a luta inteira. Montava, depois voltava para 100 quilos, botava o joelho na barriga, e eu não conseguia sair, tava sem gás, eu não tinha mobilidade, não sabia nem bem o que fazer. Falei, ponto, agora fudeu. E o que eu tirei de lição disso? A primeira coisa, quando eu voltei pro tatame, eu falei, eu preciso saber guarda. Ok? Eu preciso saber guarda, porque inclusive essa é a minha maior deficiência. E eu preciso não só treinar guarda ali, técnicas, aprender um pouco mais de alguma coisa em relação ao fundamento da coisa. Eu consegui aprender muito vendo os outros fazerem também. E eu também falei assim, eu quero desenvolver algumas competências físicas para isso, né? Só que uma das coisas que eu também tinha dificuldade era chamar o cara. Aí entra o ponto central da história. Irmão, assim como qualquer coisa, como uma queda, como uma finalização, como uma raspagem, passagem, a visão do jiu-jitsu tem que ser sempre progressiva. Um jiu-jitsu dominante, ele vai de matar os ataques do adversário para matar as defesas do adversário e então atacá-lo. Certo? Se você faz isso, é basicamente diferente eu vou atacar para ganhar do cara. Porque, ainda que dê certo, te cega, sabe? Te cega e deixa o cara totalmente vulnerável, totalmente, às vezes, armado para você. O cara, e essa visão atrapalha muito, porque normalmente é essa visão que conduz o próprio lutador. Por isso que você tem que educar não só o teu ímpeto, como tua cabeça na hora de lutar. E na chamada, não é diferente. Muitas vezes os caras chamam muito no bote, pá, dá um negócio, pum, já chama, pum, chamando, pum, é tempo de reação, é tempo de reação. É importante você ter isso? É importante você ter isso. É importante. Mas e quando não dá? E quando o cara também tá esperto nesse sentido? Né? Como que você chama, e principalmente se você é iniciante, para que você ainda ter um tempo de desenvolver esse tempo de essa chamada mais reflexa, como que você desenvolve esse tipo de coisa? Você não cair todo torto? Olha só, vamos pensar o seguinte, se você me empurra para um lado, né? Você vem aqui, você me empurra para esse lado, eu vou conseguir fazer força para ele? Para cá? Não. Por quê? Pela inércia, eu tenderei a continuar meu movimento para cá. Então eu preciso me reajustar minha postura, meu equilíbrio,
para então voltar para você. Para então voltar e fazer força para outro canto. Joia. Quando a gente está pensando em quedas, eu também quero provocar um desequilíbrio. Eu quero ter o controle de distância desse cara, né? Eu quero ter o controle muitas vezes do direcionamento do eixo dele ali, da cabeça, de todo o tronco, de todo o centro de massa, colocando ele para o canto que eu quero, jogando ele para o canto que eu quero, e também deslocando o peso dele de todo o tronco para onde eu quero, para que as pernas muitas vezes fiquem mais leves, então eu quero. Normalmente você vai conseguir isso de primeira? Não. Você vai fazendo uma construção, você vai trocando queda, você vai... Olha muito no judô, como os caras, se você for olhar, os caras fintam muito, né? Os caras andam, os caras batem embaixo, Jashi Harai, aí vai, pô, tenta entrar uma queda pra abrir o cara, né? E aí vai, pô, dá um shioi, por exemplo, né? Ou, sei lá, dá um Haraiguchi. Mas primeiro, eles vão construindo Jashi Harai, né? E vai trocando queda em cima, vai trocando pegada, o cara pum, tira a pegada do outro, pum, vai nessa, anda no tatame, não é um negócio estático, monolítico que normalmente o jiu-jiteiro tem. O jiu-jiteiro tem muito isso, né? E fica com a postura lá embaixo, meio durão e tal. Cara, enfim, você tem que estar vívido no tatame. Primeira coisa é você ajustar sua postura para chamar. Porque ainda que você esteja com a postura, com o quadrilzão lá atrás, se é um cara às vezes que é bom no judô, ele consegue colocar alguma queda em você. Tá? Ele consegue colocar uma queda com você, uma queda de quadril muitas vezes. Tá passando a perna e tal. E não só isso. Com o quadril lá atrás, se um outro cara te chama, você não tem um tempo de reação exato, porque teu quadril tá muito pesado para você reagir com as pernas, para sair, criar distância e começar a tentar passar a guarda do cara. Você fica muito travado. E também para você chamar, você fica travado. Então você precisa assumir uma certa postura. Uma certa postura, tanto que esteja ali na intermediária, que você consiga trocar queda, que você consiga chamar e que você consiga, no momento que ele passar, estar mais ativo. Assumir uma postura de passagem, como eu já falei em um dos vídeos do canal, como que deve ser essa postura de passagem. Ok? Então, você tem que ajustar um pouco tua postura, cara. Você não precisa ficar extremamente ereto como é no judô, mas um pouco tua postura, né? Pra quê? Pra que os joelhos, ou pelo menos um joelho, o joelho da frente, se você estiver colocando uma perna atrás e outra à frente, esteja mais ou menos ali alinhado com a linha do ombro, tá? Um pouquinho, ou talvez com a linha da cabeça, mais ou menos nessa linha. Chegou nesse ponto, tá ótimo. E aqui, cara, você consegue ter maleabilidade. Um outro ponto é deixar uma perna atrás e uma na frente, eu acho muito mais interessante na hora de chamar. Por quê? Porque você consegue balancear o peso em cada uma delas. E balancear o peso em cada uma delas é importante, porque a perna que você sobe, ela tem que estar leve. Então, se ela tem que estar leve, você tem que jogar o peso em outra. Joia? Beleza. Você projeta o seu peso em outra perna para conseguir subir a perna que você quer chamar, pro lado que você quer chamar. Porém, o que é o fundamental? Se você não lembrar de nada, eu tenho que colocar peso numa perna para conseguir ter mobilidade para outra para eu chamar. Isso. Mas a construção geral do negócio fica em você primeiro ter essa habilidade. Por isso que eu falo que é importante trocar quedas também. Saber, pelo menos o básico ali, você saber se posicionar, andar no tatame. Você começar a andar no tatame, você começar a trocar pegada e em algum ponto projetar esse cara, um desequilíbrio nesse cara, projetar esse cara mais para cima de você e para algum lado, né? Principalmente para cima e para algum lado. Por isso que as chamadas entrando frontalmente, para mim não são tão as melhores. Por quê? Porque ainda que você consiga entrar embaixo do teu oponente, ele está inteiramente na sua frente. E você não tem tanto esse conceito de inércia de jogar o cara para um lado. Você pode jogar ele para frente, mas ele está com o quadril lá atrás, ele consegue se reajustar. E ele está inteiramente de frente para você.
Tá? Quando você vai mais tentar chamar, mais lateralizando, rotacionando o seu corpo e projetando o cara, mesmo que seja minimamente para um lado e saindo para o outro para chamar, o que vai acontecer? Esse cara, ele vai, né, então, o eixo dele, o centro de massa dele está todo sendo projetado para um lado e você está tendendo mais para outro, ele não vai conseguir passar para um lado, ele está desestabilizado, um pouco desequilibrado, significa que ele precisa reassumir uma postura, e se você já angulou, se você já saiu um pouco, você está um step à frente, que é já entrar numa guarda, já construir uma guarda, uma pegada, um ponto de partida angulado, que dificulta muito para esse cara, porque toda vez que você angula, você coloca ele de lado, então imagina o que é angular no jiu-jitsu, né? Imagina que o cara aqui está na tua frente, se você rotaciona o tronco dele para um lado ou para o outro, olha o ângulo que vai formando, correto? Né? É isso, você percebe que um ângulo forma? Se aqui é o ponto zero, aqui é o ângulo zero, se eu trago ele para cá ou para cá, eu vou formando um ângulo aqui nele. Porque é isso que é angular. Então eu vou angulando esse cara e ele vai ter dificuldade em me atacar. Ok? Então eu faço o quê? Primeiro, eu vou trocando pegadas, eu vou assumindo essa postura, muitas vezes com uma perna frente e atrás eu prefiro, porque eu consigo trabalhar distribuindo peso entre as duas de um jeito diferente, e no momento que eu for chamar, eu desloco todo o centro dele de massa para um lado, buscando subir minha perna do outro lado, ou seja, de um lado eu travo com a minha perna e do outro eu projeto ele. Posso subir a perna também do outro lado, mas eu projeto um pouco ele. Para o que ele vai ter que fazer? Qual que é a função dele? Redistribuir o peso. Nesse momento ele não vai conseguir passar você. Ele vai ter que reequilibrar, redistribuir o peso. Então, isso é muito importante na hora de você pensar chamada. Chamar o cara, não por simplesmente chamando e botando numa guarda boa, mas já construindo uma desestabilização nele. Porque essa desestabilização vai evitar com que ele assuma uma postura para te passar, e além disso, você já normalmente vai cair um pouco mais angulado, melhor na posição. Independente de qual guarda for. Tá? Você não tem que ficar naquela tara, eu tenho que parar nessa guarda, não. Se eu tiro no curso guarda blindada que eu falo, que é um curso de retenção de guarda, né, que eu te dou simples, todos os meus cursos são simples, cara, não significa que é bobo, simplista, que simples e simplista são duas coisas diferentes, mas eu simplifico a rota do jiu-jitsu, não fico criando mais problema na tua cabeça, que normalmente é o que o ensino traz. O ensino hoje traz, né? Porque é muito apoiado em técnica, beleza? Então, esse é o cerne do negócio. E aí você vai poder chamar de vários jeitos, cara. De vários jeitos. A ideia também na chamada é que você, e com esse controle puxando o cara, você vai ter ali, normalmente, um controle de distância dele, que é fundamental também para você evitar que esse cara assuma um controle de aproximação e afastamento, matando esses escudos seus, matando todo o teu mecanismo de também distanciamento, de também angulação. Tá? Então essa mão na gola, a mão na manga, trazendo ele para algum lado, saindo o quadril para o outro lado, projetando ele para um canto e saindo para o outro, faz com que você tenha, produza um desequilíbrio que fará com que esse cara precise se reajustar para passar, então ele não vai conseguir passar de primeira, assuma uma posição mais angulada, e além disso, cara, tenha uma relação mais de distância, de controle de distância, do que ele não tinha, que se for o contrário, talvez ele tenha, na verdade. Tá? Eu estava analisando hoje, no grupo, que é meu grupo gratuito, que às vezes eu analiso lá rolas, né, os alunos mandam lá, o pessoal entrou no grupo lá e vai mandando. Manda vídeo de luta deles, e eu deixo, manda aí e tal. E aí eu tava vendo algo exatamente assim, duas vezes, 2 erros crassos os caras fizeram. 2 erros, 2 vezes. De 4 rolas que eu analisei, eu acho que 4 ou 5, 2 foram chamando, e os 2 que chamaram, né, chamaram errado. Totalmente errado. Então eu já vi que essa é uma deficiência também. O início da luta. E muitas vezes no campeonato, se você for ver, as pessoas ficam em cima, rondando, enrolando em cima, não porque elas querem quedar só, ou que elas não sabem. É porque tem um certo medo de chamar e chamar errado, chamar torto. Não treina muito isso, chamada, treinar chamada só, né? E ter esse controle de distância. Aí que tá, aí aonde vai o pé, aonde vai não sei o quê, nesse aspecto, esse é um aspecto um pouco mais secundário, porque o seu pé subindo
conectando com o teu oponente, colocando os 4 pontos de contato, que é o que eu falo no guarda blindado também, né, de forma bilateral, porque bilateralmente, se você tem o controle do corpo bilateral, ou seja, dos dois lados, você tem maior controle da distribuição de peso desse oponente. Quando você vai trabalhando desse jeito, fica mais simples de você reter o cara na guarda, fica mais simples de você chamar com segurança. Beleza? Então, primeiro, por isso que eu falo que saber trocar quedas não implica só em saber trocar quedas, implica em desenvolver seu jiu-jitsu como um todo. Você passa melhor porque você tem maior controle de postura e base. Você vai criar cenários melhores para você chamar com mais segurança. Só que você vai ter mais segurança, confiança em você para chamar e para passar guarda também. Beleza? Feito isso, então entenda, assimilou esse conceito? Assimilou? Comece a entender isso na prática. Desloca o cara para um lado, sento para o outro, chamando. Tá? Fico em base mais ereta, beleza? Vou rodando com o cara no tatame, criando espaço, criando oportunidade. Quando ele menos esperar, pum, eu chamo. Não chama de vez, não chama direto. Deixa o cara achar que você vai trocar queda, por exemplo. Entende? É importante isso. É importante esse jogo de construção e não por simplesmente de bote. Pulo de uma posição final. Várias vezes vai dar certo você pular. Mas muitas vezes eu garanto, você que está me ouvindo, você já deve ter tomado passagem a rodo assim. Não sabendo chamar. Principalmente, talvez na tua academia você comece de joelho, talvez na tua academia você já comece sentado e você nem tem esse desafio. Mas se você for numa competição, ou às vezes quando você vai começar de pé, você sente dificuldade em chamar. Então, por isso, é importante você ter clareza do que fazer para colocar o cara em uma guarda mais tranquila, mais seguro para você, sem ter esse desespero de chamar e já cair passado. Beleza? Se o conteúdo fez sentido, deixa seu comentário aqui. Se você quiser adquirir o guarda blindado, vai estar na descrição também. Tamo junto. Fechou? Os.